Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal do YouTube da Autoescola Fênix. Muito prazer, meu nome é Caio Marcelo, eu sou diretor de ensino aqui e dessa vez eu quero falar sobre o segundo órgão normativo do Sistema Nacional de Trânsito. Qual que é o segundo órgão normativo? É o nosso querido CETRAN, tá? Para começar esse vídeo, vamos lembrar um pouquinho da diferença entre o CONTRAN e o CETRAN. O CONTRAN é o quê? É o Conselho Nacional. Ele lidera o quê? A nação inteira, ou seja, o Brasil inteiro. E o CETRAN, ele é um conselho que? Ele é um conselho estadual de trânsito. Se ele é um conselho estadual de trânsito, ele vai organizar quem? Os estados, tá bom? Então vamos pensar o seguinte: existe apenas um CETRAN? Não. Por que não? Porque existe apenas um estado? Também não. Então vai ter um CETRAN para cada estado brasileiro. Porque o CONTRAN é só um. O CETRAN são mais de um. Se tem 26 estados, vão ter quantos CETRANs? 26 CETRANs, tá bom? Então, para que serve um conselho estadual? O que o conselho estadual vai fazer? O que ele vai trazer de benefício para os condutores? Bom, o conselho estadual ele vai servir justamente para identificar as demandas, as necessidades daquele estado que ele está inserido, tá? Se você mora no Paraná, existe um CETRAN do Paraná. Se você mora em Minas Gerais, existe um CETRAN de Minas Gerais. Se você mora em São Paulo, existe um CETRAN de São Paulo, tá bom? Por quê? Porque o Conselho Estadual, ele serve para poder organizar o estado, identificar as necessidades daquele estado em específico, tá bom? Então, como é que eles vão se organizar? Por quem eles serão liderados? Bom, o CONTRAN, ele precisa subdividir o poder dele, né? O que é a subdivisão de poder? O CONTRAN, ele está aqui, ele é o órgão máximo normativo de trânsito, né? Ele é o grande chefão. Só que ele manda em quem? Nos 26 CETRANs, tá? Porque os 26 CETRANs, eles não conseguem se movimentar sem o CONTRAN. Por quê? Porque por mais que cada estado tenha uma necessidade diferente, a legislação de trânsito, ela precisa ser o quê? Uniforme, ela precisa valer para todo mundo. A legislação de trânsito de Minas Gerais não pode ser diferente da legislação de trânsito de São Paulo, por exemplo, tá bom? Por mais que tenha características únicas, né? Cada estado ele faça a sua própria lei, ele precisa responder ao órgão máximo, que é o CONTRAN. Para que o quê? Para que não fique diferente. Você já pensou chegar lá no estado de São Paulo e a placa de pare, de parada obrigatória, ela é laranja, ela não é vermelha, né? Aí chega em Minas Gerais, a placa de parada obrigatória, ela é roxa. Você vai ficar super confuso, porque você vai pensar que é uma placa diferente da qual você aprendeu na escola. Então não pode ter essa discrepância, né? Essa diferença entre a legislação de um estado para o outro. Por mais que as infrações, as regras, as rodovias, as sinalizações estejam em lugares diferentes, em estados diferentes, elas permanecem com as mesmas características, tá? Para que nenhum condutor ele se perca em uma viagem de carro, em uma viagem em um veículo de carga, por exemplo, tá? Porque a legislação ela é uniforme, tá? Ela precisa ser uniformizada. Quem vai uniformizar essa legislação? O CONTRAN. Quem vai criar a legislação de trânsito baseado nas necessidades de cada estado? O CETRAN, tá joia? É para isso que o Conselho Estadual serve, para identificar a necessidade do seu estado de origem, organizar o trânsito do seu estado, tá bom? Mas como é que eles vão se organizar? O CETRAN de São Paulo conversa com o de Minas Gerais, aí o de Minas Gerais passa para o CONTRAN. Como é que funciona? Eles funcionam de forma individual? Não, tá? Como eu bem disse, lá no vídeo anterior sobre o CONTRAN, sobre o Conselho Nacional, o trânsito ele é organizado lá na Câmara Temática. Para que serve a Câmara Temática? Ela é uma reunião com pautas importantes para discutir os aspectos do trânsito de forma geral, de forma nacional, da nação inteira, do Brasil inteiro, tá? Então, os 26 CETRANs, porque né, se existe 26 estados, vão ter quantos CETRANs? 26 CETRANs. Esses 26 CETRANs, eles vão lá na Câmara Temática discutir um tema, né? Quando eu falo sobre Câmara Temática, a gente lembra de Câmara dos Vereadores. Então é uma reunião de pessoas.
uma reunião dos líderes de quem? Do CETRANS. Uma reunião dos líderes dos conselhos estaduais. Eles vão na Câmara Temática discutir sobre as leis de trânsito, a criação de novas leis, a mudança de alguma lei, a mudança de alguma placa, entendeu? Algum nível assim. Por quê? Porque isso precisa ser discutido. Porque se não for discutido, um estado ele vai fazendo coisas diferentes um do outro, tá bom? Porque chega na Câmara Temática, o estado de Minas Gerais quer tirar a placa de parada obrigatória. Só que o que prevalece nessa reunião é o voto da maioria. Então, só se Minas Gerais quer trocar a placa e todos os outros estados eles não querem, essa placa não será trocada, tá? Porque essa reunião vai acontecer, essa discussão, essa conversa entre quem? Entre os 26 CETRANS e o presidente do CONTRAN, o ministro de Trânsito, tá bom? Eles vão discutir e decidir, né? Realmente, vamos mudar essa lei, não, vamos permanecer essa lei, vamos abrandar alguma lei, né? Por exemplo, o que é abrandar uma lei? É tornar ela o quê? Mais acessível, um pouco mais baixa. Por exemplo, estacionar em esquina. Estacionar em esquinas era infração gravíssima, agora é infração média. Por que as infrações mudam? Porque eles foram lá na Câmara Temática discutir a amenização dessa penalidade, dessa infração, né? Abrandar essa infração, né? Tornar ela um pouco menos rígida, tá me entendendo? Então, quem vai discutir isso é o CETRANS. Para quem eles vão responder? Para o CONTRAN. Aonde, em qual reunião, aonde eles discutem? Pelo Google Meet, por chamado do WhatsApp? Não, pela Câmara Temática, tá? E onde vai acontecer essa reunião? Lá no Distrito Federal, tá bom? Na cidade de Brasília, onde fica localizado a sede do CONTRAN, tá joia? Então, quando cair na sua prova de legislação, o que é o CETRAN? É o Conselho Estadual. Existe mais de um CETRAN? Com certeza. Existe 26 CETRANs. Eles servem para quê? Para poder entender e identificar as necessidades, entender o que cada estado precisa, tá bom? Entender as diferenças entre eles e fazer o quê? Um código de trânsito uniforme. Porque todas as decisões que eles tomam na Câmara Temática viram o quê? Viram lei. Por quê? Isso vai ser escrito aonde? No Código de Trânsito Brasileiro, tá bom? Então, se cair na sua prova sobre CETRAN, você já sabe a resposta, você já sabe que é um conselho estadual e eles vão ajudar o CONTRAN a entender as necessidades de todos os estados do Brasil, tá joia? Vamos só lembrar, 26 estados, 26 CETRANs. Vamos discutir aonde? Na Câmara Temática, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de curtir e deixar suas dúvidas aqui no comentário. Um abraço!